Você que está sentado, que o Senhor te abençoe tremendamente. Você que é visitante, que você se sinta em casa, na casa do Pai, essa é a sua casa, e que o Senhor hoje tenha algo especial, algo diferente para a sua vida, e que a mão do Senhor esteja estendida sobre você, trazendo shalom, paz que vem de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10 e 11. Como eu te disse, nós vamos dar seguimento às 12 portas, e a palavra de hoje também é sobre as 12 portas. Domingo passado falamos sobre uma porta, a primeira porta. Não clique aí. A primeira porta falou sobre a porta do arrependimento. Você que estava aqui domingo passado, levanta a mão e fala: eu estava aqui. Poucas pessoas, então deixa eu dizer algo para você. A porta do arrependimento, essa é uma porta que nunca pode ser fechada nas nossas vidas. Ela nunca vai estar fechada, porque você vai estar sempre procurando algo do Senhor, e sempre que você tiver algo do Senhor, você vai ter que entrar pela porta do arrependimento. Para você chegar até diante do Senhor, você tem que se arrepender. Então essa porta é uma porta que você sempre vai estar entrando nela, sempre ela vai estar aberta para você, e sempre você vai ter que passar por ela, que é a porta do arrependimento. Hoje eu quero falar com você com duas outras portas. Passe a porta da santidade. Diga comigo: a porta da santidade. Passa mais um, Ian. E a terceira porta fala: a porta da alegria. Diga comigo essa noite: a porta da alegria. Então, antes de nós lermos, feche seus olhos. Obrigado, Jairo. Senhor, diante da Tua presença eu quero colocar as nossas vidas. Tu és um Deus presente, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus poderoso, um Deus, ó Pai, que muda tempos e estações, um Deus, ó Pai, que sabe aquilo que está no nosso coração. Que o Senhor ministre ao nosso coração essa noite a Tua preciosa vontade, e que nós possamos entrar na porta da santidade e nunca sair dela, para que nós possamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria nos enche, nos contempla, nos dá, ó Pai, o contentamento da salvação, e saber que a melhor coisa do mundo é estar na Tua casa, porque um dia na Tua presença vale mais do que 1000. Por isso te louvamos, te agradecemos e rendemos graças ao Senhor, porque Tu és bom. Amém? Glória a Deus. Neemias 8, 10, 11. Achou? Se você não achou, não fique tranquilo, que eu também não achei. Neemias 8. Amém. Agora eu achei. 10, 11. Diz assim a palavra do Senhor: Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: acalme-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Amém? A palavra do Senhor fala ao nosso coração da direção que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Volta um pouquinho a tua Bíblia, para lermos o texto-chave em Neemias, capítulo 6, versículo 3. Voltou? Neemias 6, 3 diz o seguinte: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso parar. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: não posso parar. Diga para ele de novo: não posso parar. Estou dentro de um projeto e não posso parar. Amém. E o projeto é sairmos da nossa contaminação, sairmos da contaminação total. Sair da contaminação fala de santidade, isso fala de santidade, e a falta de santidade impede o mover de Deus. A falta de santidade impede o mover de Deus em nós, a falta de santidade impede o mover de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e impede também que a alegria do Senhor venha sobre nós. Diminui um pouco o retorno para mim. Impede que a alegria do Senhor venha sobre você, porque a falta da santidade, de certa forma, ela vai atrapalhar você ter um relacionamento real com Deus. Ela vai atrapalhar, obrigado, ela vai atrapalhar você ter um relacionamento real com Deus, e isso não é bom. Então santidade é você fazer o quê? É você buscar uma vida perto do Senhor. Santidade é andar com Deus, é abrir mão das suas vontades, é abrir mão dos seus desejos, é deixar
que o Senhor ministre sobre a sua vida, que você entenda o que é submissão, entenda a vontade, entenda o propósito, entenda o desejo de Deus para a sua vida. E isso é viver debaixo de santidade. E para viver debaixo de santidade, temos que ser obedientes, pois não há santidade sem obediência. A santidade te leva à obediência, ou a obediência te leva à santidade. Ela abre essa porta. Sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. 1 Pedro 1, 15, 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Inclusive que o apóstolo Pedro fala: sede santo em tudo que fizeres. Tudo. Ser santo em tudo é estar englobado todas as coisas. Não é ser santo só a hora que eu estou em casa, não é ser santo só a hora que eu estou amarrando o meu cadarço, não é ser santo só quando eu estou almoçando, jantando, quando eu vou orar, mas ser santo em tudo, em todo momento, em toda hora, em todos os instantes, é procurar ter uma vida em santidade. Ser radical realmente, radical com o pecado, radical com a carne, radical com o diabo. Ser radical realmente. Santidade implica em pagar um preço. Santidade fala em pagar um preço, fala de aprendermos a pagar esse preço diante da busca de Deus, fala de querer que o Senhor encha a nossa vida, fala de buscar a vontade de Deus para nós. E Neemias fez isso. Neemias, ele pagou um preço. Ele pagou um preço antes de falar com o rei. Eu vou ter que recapitular rapidamente para você o que nós falamos domingo passado, porque alguns vão se perder. Mas quando Neemias escutou o que estava acontecendo com Jerusalém, rapidamente ele chega diante do rei e fala para o rei o seu desejo de voltar, para reconstruir a sua cidade. Mas o rei, antes dele falar para o rei olha para ele e diz para ele: olha, por que você está triste? Por que teu coração está triste? A sua tristeza não é de doença, mas a tua tristeza vem do coração. O rei percebeu isso rapidamente nele, porque tinha nele um relacionamento, tinha com ele um relacionamento. Então quando o rei percebe isso, ele fala para Neemias, e Neemias o responde, mas responde debaixo da direção de Deus. E a Bíblia fala que o rei fala para Neemias: o que queres que eu te faça? E a Bíblia fala que Neemias começa a orar, e logo já responde a Deus o que ele queria. O que ele queria? Voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, levantar as portas de Jerusalém, colocar os ferrolhos e governar aquela terra novamente, porque esse era o propósito de Deus. Então diga comigo essa noite: Deus. Diga Deus. Diga Deus me chamou para governar. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, você tem que viver uma vida de santidade. Santidade implica em pagar preço. Pagar preço. Ele pagou um preço. Neemias pagou um preço. Até mesmo antes de falar com o rei, antes dele liberar da vontade dele que ele tinha para o rei, ele pagou um preço. A Bíblia fala que ele sentou, chorou e orou diante do Senhor. Na verdade, a santidade está conectada com a palavra consagração. Não há santidade também sem consagração. Aliás, eu creio que no âmbito da coisa é a mesma coisa: santidade e consagração. Não há santidade sem consagração, e não há consagração sem santidade. Agora, isso fala de quê? De abandonar pecados, de abandonar a minha vontade, tirar também os meus desejos. Por isso nós falamos primeiro sobre a porta do arrependimento. A aparência, a máscara, toda atitude leviana das nossas vidas, ela tem que cair. Devemos ter um padrão de vida, conduta correta, estilo de vida santo, digamos bíblico, santo realmente. E isso só ocorre quando permitimos que o Senhor trabalhe no nosso caráter. Santidade está impregnada no seu caráter. A santidade está no teu caráter. Você tem que deixar que o Senhor, nós devemos deixar que o Senhor ministre em nosso caráter. Por isso, para buscarmos uma vida de santidade, precisamos mudar os nossos costumes. Diga para o seu irmão: muda seu costume. Diga para ele: muda seu costume. Você tem que aprender a mudar o seu costume. Temos que aprender. Precisamos, na verdade, aprender a mudar. Se quisermos buscar a santidade, nós vamos mudar o nosso costume. É difícil sair da zona do conforto. Não tem nada melhor do que você chegar em casa e poder não fazer nada. Nada, mas nada mesmo.
você ficar lá sentado, né? E às vezes você liga a televisão só por ligar, só para escutar o barulho de alguma coisa, mas você não está vendo nada, você não está importando com nada, você quer ficar ali, tranquilo, sem fazer nada, tranquilo, totalmente confortável, né? Aqueles que têm filho pequeno, infelizmente vocês não sabem o que é isso, né? E aqueles que têm já filhos maiores vão entender o que eu estou falando, e aqueles que não têm filho, praticamente vão entender o que é não fazer nada. Mas quando você chega na casa, na sua casa, você quer ficar tranquilo. Nós falamos isso como uma zona de conforto. Não há nada melhor do que isso. Você está confortável, bem, muito tranquilo. Isso é muito bom. Isso é um costume que nós temos. Mas quando nós decidimos pagar um preço diante de Deus, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Precisamos deixar os nossos costumes. Muitos de nós, se eu perguntar aqui quem está disposto a ter unção, a ter poder de Deus, a ter autoridade, a lidar com o mundo espiritual, conhecer um pouco do sobrenatural de Deus, todos querem, mas pagar o preço, poucos querem. Um dia, uma pessoa falou para mim o seguinte, estava conversando com ela e nós discutimos algumas coisas e ela me disse o seguinte: olha, é muito difícil às vezes buscarmos o favor de Deus para a nossa vida em determinados estágios, e quando nós alcançamos o favor de Deus, aí nós temos que dar um passo a mais. O que é um passo a mais? É fazer algo a mais, sempre algo a mais para alcançarmos de Deus. Isso é sempre estar pagando um preço a mais. Mas um dia ele deu uma resposta para um rapaz. O rapaz falou para ele: olha, eu queria ter a unção que você tem. Ele disse para o rapaz o seguinte: então paga o preço que eu pago. Mas quando ele chegou em casa, ele me contou o seguinte, que Deus falou para ele assim: ó, você tem algo de mim, porque eu sou favorável a você. Nós devemos pagar um preço, sim, mas Deus nos usa pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade e pela tua poderosa mão, porque por nós mesmos, amados, nós não somos nada, não temos nada. E por mais que pagaremos um preço, nunca pagaremos um preço suficiente para ter algo de Deus, porque Ele nos amou incondicionalmente e deu seu Filho por nós eternamente. Se aquele que está ligado em Cristo terá uma vida eterna, por um preço que não temos a noção do valor. Mas para termos uma vida diante do Senhor e termos privilégios, aquilo que o Senhor quer para nós, pagaremos um preço. Temos que pagar um preço. Não existe, não entra na minha cabeça que um pai ama um filho mais do que o outro, mas há filhos que são mais achegados ao pai. Não é que o pai ame um mais do que o outro, mas tem um que tem uma cumplicidade maior do que o pai, porque o pai quis, não, porque o filho procurou. Nós é que devemos procurar o pai, para ter uma cumplicidade maior que ele, para receber algo a mais do pai. A herança é igual para todos, todos aqueles que o aceitaram e Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber no seu nome, João 1,12. Todos nós vamos chegar diante do Senhor e termos isso, mas alguns vão receber outro favor. Por quê? Porque estão pagando um preço maior, porque querem algo a mais, e isso fala de santidade. Os benefícios todos nós queremos, mas o que te dá os benefícios é uma vida de santidade, uma vida de escolhas corretas. Ah, pastor, mas eu já errei demais. Não tem problema, amado, comece do zero. Hoje você pode começar do zero. Você vai ver como Deus vai te acrescentar. Comece hoje diante de Deus. Eu também já errei muito e ainda erro, mas pelas misericórdias do Senhor que se renovam na minha vida todas as manhãs, eu ainda sou perdoado e procuro viver uma vida debaixo da vontade dEle. E não quer dizer que eu não vou errar, não quer dizer que você não vai errar, mas procurar ter uma vida debaixo da direção dEle, procurar ter uma vida favorável à direção de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando
em todo o tempo, o nosso corpo, alma e espírito deve viver e buscar uma vida de santidade, santificado inteiramente, e o Deus da paz acrescentará em nós o favor dele. Agora, muitos acham que só de ficar de braços cruzados vai resolver alguma coisa. Você não pode simplesmente pedir e ficar de braços cruzados. Não, eu pedi, pastor, e agora eu vou ficar tranquilo. Não é assim. Você precisa fazer algo, santificar. Alguns leem livros e acham que só porque leu alguma coisa boa pode ir praticando que vai dar certo. Cuidado, não é sempre assim não. Não é sempre assim. Ah, pastor, eu li que funciona desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Não é assim. Não é sempre assim que as coisas funcionam. Aliás, às vezes você vai ter experiências amargosas com isso, porque a técnica, ela não traz unção. É necessário dispor um tempo de consagração. Às vezes o cara lê e vê como funcionou e quer fazer da mesma forma. Engraçado que a Bíblia fala a respeito disso, não fala? Ela fala que alguns homens encontraram uma pessoa endemoniada e foram orar com ele e falaram: eu te expulso no nome de Deus, do Deus de Paulo. E o endemoniado parou, olhou para ele e falou para ele o quê? Para eles: olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo, e vós, quem sois? E eles deram um passo para trás. A Bíblia diz que eles pegaram ele e deram nele. Agora, às vezes nós lemos e achamos que a coisa é fácil, não entendemos. Às vezes entendemos naturalmente e queremos fazer naturalmente, mas nós temos que entender que precisa de algo a mais, precisa de uma intimidade a mais, precisa de uma porta a ser aberta, a porta da santidade. Ela tem que ser aberta na nossa vida. E aqui Neemias fala que aquele dia era um dia especial, era um dia santo, como hoje, um dia do Senhor, um dia santo, dia especial, um dia que nos reunimos como igreja, como corpo, para celebrar, para trazer o culto, para prestar culto ao nosso Deus. É um dia especial. O dia de domingo é um dia especial demais para todos nós. É um dia que você não tem que fazer realmente quase nada. Ah, mas eu tenho algumas coisas para fazer. Faça, mas à noite você tem algo para você, separado para você. Não interessa, pastor, mas eu estou passando mal. Não interessa. Você só pode matar o culto se você estiver morto, porque você já está prestando culto lá no céu. Pronto, isso é óbvio. É um dia tão especial, é um dia santo, é um dia consagrado, é um dia separado. Pastor, mas por quê? Porque é assim. O dia que nós tiramos para prestar culto para Deus como igreja, como corpo, como membros uns dos outros. Esse é um dia especial. Então, Deus, Ele nos dá da sua misericórdia, e essa misericórdia é que fala nas nossas vidas, porque se não fosse por isso, amado, nós já estávamos todo mundo enrolado. Não é o seu diploma da escola de líderes, não é o seu diploma de algum curso que você tem na igreja que vai te fazer guerrear no mundo espiritual. Não é isso. Não é isso que vai te fazer, que vai te dar algo a mais. Não é isso que vai te dar um upgrade. Não é isso que vai te fortalecer. Não é isso que vai te dar um gás a mais, não. Isso é bom, isso agrega valor na sua vida, mas o que agrega maior valor é um tempo com Deus, é uma vida de santidade. Sem essa vida de santidade é difícil, é complicado. Guerra no mundo espiritual você alcança com uma vida de santidade. E às vezes até você ora pouco. Vou te dar um exemplo. Às vezes até você ora pouco, mas você vive princípios. Deus te abençoa da mesma forma, porque você estabeleceu princípios. Você estabeleceu princípios na sua vida. Deus não pula regras, Ele mantém as regras. Ele favorece a sua vida por causa dos princípios, por causa daquilo que você decidiu fazer, por causa da porta que você decidiu entrar, pela obediência. Agora também não adianta muitos orarem demais e não viverem princípios. Não adianta você acabar com seus joelhos na oração e não viver princípios. Não adianta você passar o dia todo orando só a água, até sem pão, passando a pura água, e não viver princípios. O que vai adiantar isso? Você está vivendo uma vida de máscara. Há um equilíbrio nas coisas de Deus, precisamos saber disso. Deus não é um Deus desequilibrado, como muitos de nós somos.
Deus é um Deus equilibrado, um Deus coerente, um Deus que não tem confusão. Quando Deus nos marca, Ele muda a sua história, Ele muda a minha história, Ele nos muda. Conversando essa semana com um empresário da cidade, e nós estávamos falando a respeito de governo, e ele me disse algumas coisas. Eu falei para ele: deixa eu te falar alguma coisa que eu tenho aprendido. Apesar de eu ser muito jovem, eu já aprendi isso plenamente na minha vida. Disse para ele o seguinte: nenhum homem muda outro homem. Nenhum homem muda outro homem. Só Deus pode mudar o homem. Não existe uma pessoa mudar outra pessoa. Só Deus pode mudar as pessoas, mas para isso ela tem que querer. Deus não te muda se você não quiser. Deus não toca na sua vida se você não permitir. Deus não muda a sua história se você não aceitar. Ele é coerente. O Espírito Santo, Ele é cavalheiro, Ele é educado, Ele sabe onde vai tocar na sua vida, mas Ele só toca se você permitir. Ele só toca se você deixar. Ele só vai mudar a sua história se você quiser. Muitas pessoas querem que Deus mude a sua vida, mas depois de algum tempo, alguns abandonam a vida de santidade, pelo fato do comodismo, pelo fato de se acostumarem com as coisas, pelo fato de você falar que já tem várias experiências. Quando você adquire experiências com Deus, você às vezes acomoda, e não poderia, porque uma experiência sempre é diferente da outra. Como amanhã, ou todas as manhãs são diferentes, as experiências com Deus, todas elas são diferentes. Pode ser até o mesmo milagre, mas eu te garanto que a experiência é diferente. Eu vou orar para quê? Eu já sei ministrar louvor. Eu vou orar para quê? Eu já sei pregar na célula. Se eu não buscar uma comunhão com Deus, as coisas vão nos tornar o quê? Maçantes, monótonas, cansativas. Temos que buscar santidade, intimidade com Deus. Qualquer pessoa deve ter intimidade com Deus. Isso não é só para o líder, não é só para o pastor, não é só para aquele que toma conta de alguma área. Não, é para todos nós, é para o corpo. Todos nós temos que ter um nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Agora é lógico, ainda mais aquele que tem no peso, ou tem nos seus ombros o peso de uma responsabilidade maior dentro da obra. Porém, muitos de nós temos a mania, e aí eu englobo todos nós, de colocar sempre a culpa nos outros. Isso é uma herança adâmica, porque quando Deus perguntou para Eva, na verdade perguntou para Adão, o que tinha acontecido, ele falou: foi a mulher que tu me deste que pecou. Quando Deus perguntou para Eva, o que Eva falou? Foi a serpente. Quando Deus falou com a serpente não tinha ninguém para falar. Se tivesse mais alguém, ela falou: foi alguém que me falou também. Ela tinha passado para alguém também. A verdade é que nós sempre gostamos de passar a responsabilidade. Nunca o culpado somos nós. Nunca você é culpado. Você que fez. Não foi eu que fiz, não. Me mandaram fazer. Bom. Te mandaram? Que bom. Pastor, hoje o louvor não fluiu. O culto não foi bom, pastor. Não teve unção, não gostei da palavra do culto. E aí você vai escutando outros pormenores, blá blá blá. Não gostei disso, não gostei daquilo. Não foi bom porque não teve isso, não foi bom porque teve aquilo outro. A questão se o louvor ou o culto ou qualquer outra reunião foi boa ou ruim, não está somente nas costas de quem conduz, mas na verdade está no estado de abertura, está na expectativa que você coloca nas coisas, está como você vem aberto e receptivo para receber de Deus. Porque você já vem fechado para não receber de Deus, nada que alguém falar aqui vai ser bom, a não ser que ele pegue a sua cabeça e rache ela. Mas o Espírito Santo não faz isso, porque se fizesse, muitos saíam tronchos. Porque às vezes você coloca expectativas erradas, coloca expectativa nos homens. Não coloca expectativas em homens, coloca expectativas em Deus. Ele muda as coisas, Ele muda as circunstâncias, Ele muda vidas, não os homens. Ele muda. Por isso, viver uma vida de santidade. O tamanho da expectativa que você coloca nas coisas define o que você recebe. Hoje eu recebi muito de Deus, é porque você veio aberto para receber de Deus. Outra coisa, se você não gerar em seu coração a necessidade de Deus, ou de ter intimidade com Ele, pode vir quem for, que você não vai receber, você não vai ser tocado, você não vai mudar nunca.
Agora muitos colocam suas expectativas nas pessoas, como eu te disse, nos vasos. Não coloca expectativa no vaso, coloca expectativa no dono do vaso, que é Cristo. Hoje é o fulano que vai pregar. Hoje eu então não vou receber de Deus. Porque o fulano quando ele prega eu recebo. O fulano quando fala, o fulano quando ministra. Não é por aí, amado. É como você está se relacionando com Deus. E uma coisa que eu tenho notado, escute aqui que eu vou te falar algo essa noite. Às vezes você vai sair aqui escandalizado com isso, mas o seu relacionamento aqui na terra vai determinar o seu relacionamento no céu. O seu relacionamento com Deus aqui na terra vai determinar o seu relacionamento lá no céu. Porque se você não quer conhecer Deus aqui, você acha que Ele vai ter muita atenção para você lá? Não, pastor, mas lá todo mundo vai ser igual. Eu espero, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas também creio em galardões. Também creio em posições. Também creio em sistema de governo. E eu não quero entrar nessa área, porque vai ser uma área diferente daquilo que nós vamos falar. Não vamos falar de escatologia, vamos falar da Bíblia, ok? Não é que escatologia não esteja na Bíblia, porque está, mas está falando da vinda de Jesus. Não é isso que nós vamos falar essa noite. Nós queremos falar sobre as portas, e a porta da santidade. Então o Senhor é dono dos vasos. Então não coloque expectativa nos homens. Outra coisa que pode limitar o seu receber de Deus é a necessidade da sua vida naquele momento. O que é isso? Se você tem muita necessidade naquele momento, você vai receber muito de Deus. Se a sua necessidade é pouca, você vai achar que aquilo é simplesmente mais alguma coisa. E não é. E não é. Toda porção de Deus, ela é favorável à nossa vida. Agora, cada porção de Deus vem na medida que cada um tem necessidade. Deus não bate um mix e dá para todo mundo, não. Deus vai dar a cada um uma porção individual daquilo que Ele necessita. E isso é que muda as nossas vidas, é isso que muda o nosso instante. Por isso o seu momento, a sua necessidade naquele momento vai limitar o que você vai receber de Deus ou não. Por isso a necessidade do céu se rachar na sua vida é quando você precisa muito de Deus. Aí as coisas vão acontecer porque eu estou precisando demais de Deus, pastor. Então tem que acontecer alguma coisa, que se não acontecer, nada vai mudar na minha vida. Aí vai acontecer qualquer coisa, porque você está desesperado para que aconteça. Agora, por isso quando as pessoas chegam diante de Deus e falam que Deus mudou a vida delas, e você não entende o que está acontecendo, por quê? Por causa da necessidade dele. Quando uma pessoa que está totalmente dependente de Deus em tudo, nada mais para ela vai mudar. Se Deus não fizer algo e Deus faz, aquela pessoa é mudada completamente. Mas Deus já fez a mesma coisa para você inúmeras vezes, você nunca viu, porque a sua necessidade não era a mesma dele. Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? É a sua necessidade que muitas das vezes limita a mão de Deus em você entender o propósito de Deus, o processo de Deus na sua vida. E isso tem que mudar. O problema está aí. Somos mal acostumados em buscar a Deus, em fazer campanha de fogo, outros eventos, somente quando estamos sem opções naturais. Quando fecha as portas naturais, nós corremos para Deus. Meu Deus, tem que acontecer alguma coisa, porque a porta fechou. Enquanto a porta está aberta, você não vai correr para Deus? Somos assim. Isso tem outro nome: tentar tirar proveito, ganancioso. Quando esgota as nossas opções naturais, corremos para Deus. Mas Deus não quer o resto. Deus não quer o nosso resto. Deus quer ser o primeiro. Acho que na semana Shekinah do ano passado eu falei que quem agradece antecipa a vitória. A gratidão é o caminho mais perto para o sucesso. A gratidão é o caminho mais curto para o sucesso, não é o atalho, porque se atalho fosse bom, não existia caminho, não existe atalho, existe caminho mais curto, e o caminho mais curto para o sucesso é a gratidão. Temos que entender isso. Deus marcou a nossa vida, e o que nós estamos fazendo com essa vida? Deus marcou um tempo para nós, e o que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus marcou? Você só sabe buscar a Deus quando as coisas estão difíceis. Se você só busca a Deus quando as coisas estão difíceis, quero te trazer uma triste notícia essa noite: a sua vida sempre vai ser difícil, porque Deus te ama e não quer perder a intimidade com você. E para Ele ter intimidade com você,
Se a sua vida vai ser difícil, então Ele vai deixar ela difícil sempre, porque Ele quer sempre ter você por perto dEle. É duro saber disso, mas é verdade. Deus, Ele quer você, Ele te ama, Ele necessita do seu relacionamento com Ele. Ele te amou, amado, Ele morreu por você, Ele pagou um preço, nós não entendemos o preço, e você acha que só por causa disso, você vai procurar Ele só nas horas difíceis, então sua vida vai ser sempre difícil, porque Ele quer ter sempre relacionamento com você. Então muda a sua maneira de agir, muda a sua maneira de pensar, muda os seus costumes, saia da zona do conforto e fala: Senhor, eu preciso do Senhor sempre, então sempre eu quero estar com o Senhor, nem que seja somente para te agradecer. Amém. Eu queria estar diante de Deus, sabe para quê? Só para agradecer. Só para agradecer, porque se eu estou agradecendo, é porque eu já ganhei. Eu nem não preciso pedir, porque Deus já me deu. Temos que entender isso. Aprenda a lembrar de Deus nos dias bons. Aprenda a se consagrar, a viver em santidade. Não ficar só pedindo, mas agradecer ao Senhor. Isso aqui eu estou te ensinando essa noite, a não ser desequilibrado. Estou te mostrando que você pode ter uma comunhão com Deus em todo tempo, até quando está tudo bem com você, e ser muito feliz com isso tudo. Será que nós temos valorizado a Deus? Será que nós temos valorizado o que Deus tem nos dado? Deus não vai te dar nada maior enquanto você não desenvolver aquilo que Deus já colocou na sua mão. Deus já colocou um projeto na sua mão, então desenvolva aquele projeto, porque não vai vir algo diferente enquanto aquele não andar para frente. Há um preço a ser pago, que é santidade, é consagração. Os seus desejos só vão se realizar quando você tiver responsabilidade em pagar o preço. Deus abriu a porta de emprego para você, aquilo é bênção na sua vida, é tremendo. Deus abriu, você estava passando necessidade, estava apertado, estava difícil, trabalhava para um, trabalhava para outro, não ganhava dinheiro, estava custoso. Deus pega e puf, abre uma porta maior para você, você começa a ganhar mais, você começa a ter uma vida melhor, você começa a ter algo a mais, regalos que Deus abriu, foi favor de Deus para você, e você começa a esquecer de Deus. Você que não faltava um culto, começa a faltar vários cultos. Você que não perdia nada, você que tinha um relacionamento todos os dias com Deus, começa a deixar. O que Deus vai fazer? Fecha a porta, você volta para o emprego, para aquele outro emprego, porque naquele outro emprego você estava dependente dele. Não fazemos nada sem Deus. Tudo o que acontece na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é porque a mão de Deus é favorável a nós. Não deixe Deus pesar a mão sobre você a respeito disso. Não permita isso. Temos que sair dessa vida religiosa, desse padrão romano, que nos leva à escravidão, que nos faz conformar com a mediocridade. Muitos querem aparecer só quando são estrelas, quando estão no centro. Custa muito pouco vir à igreja nos finais de semana, nas células de vez em quando. Faça algo a mais para Deus. Santidade é todo dia, todo momento. Poder, unção só vai vir quando existir santidade. Se esvaziar da imundície, da contaminação. Ser santo, amado, não é sair dando pulinho não, ou gritinho de aleluia, mas é procurar ter um caráter irrepreensível. Aleluia. Não é só simplesmente chegar aqui e dar. Se eu for pregar para você, amado, só para comover você, eu vou achar vários textos na Bíblia que você vai sair daqui em prantos. Mas do que adianta você sair daqui em prantos, e a hora que você virar a esquina, você esquecer de tudo que você falou e voltar a ter a sua vida errada? De que semente está valendo isso? Se o chamado não for santidade, você não vai ter uma vida de alegria. Se você não entrar pela porta da santidade, você não vai ter uma vida de alegria. Pastor, mas isso é para os velhos. Eu sou jovem. Eu também sou jovem. E eu creio que todos nós aqui somos. Porque se você entender a concepção da eternidade, nós ainda nem nascemos. Entende? Somos jovens. Jovens. Ser santo é ser imitador de Jesus. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Sabe, querido, no meio de nós há muitas lutas, e às vezes a glória de Deus não se manifesta mais no nosso meio, por causa da nossa posição, por causa da nossa imundície. Há pouca santidade, poucos são padrão. O padrão na palavra, no ensinamento que ela traz. Qual é o padrão que você tem mostrado? Fora da igreja. O padrão é o seu caráter. Deus quer moldar o seu caráter, te mostrar uma vida de santidade, porque ser padrão dentro da igreja é ótimo,
Agora eu quero ser padrão é fora da igreja. Por isso eu falei, a primeira porta foi a porta do arrependimento, pois não há santidade sem antes termos nos arrependido. Não há também alegria sem que passamos pela porta da santidade. Uma porta leva a outra. Primeiro a porta do arrependimento, depois a porta da santidade, e depois entramos na porta da alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E depois de sermos santos, a alegria do Senhor nos fortalecerá. Porque tudo vem dEle, tudo é dEle, para Ele, por meio dEle. Tudo está nas mãos dEle. Vem um favor de nós para as nossas vidas através de Cristo. Santidade nos faz ficar alegres, nos dá contentamento. Quase não saiu. A felicidade nos dá contentamento. A salvação traz isso para você, te traz segurança. Lembrei de algo. Uma propaganda de um órgão do governo fala a respeito da Minha Casa Minha Vida. Você já sabe qual que é o órgão, nós não podemos falar porque está gravado, né? Então o que acontece? Todo mundo fala desse órgão por quê? Porque quer comprar uma casa para te dar o quê? Segurança. A casa própria é a sua segurança, não é isso? A salvação é a sua casa própria. Você já garantiu um lugar no céu. É a sua segurança. E isso tem que te trazer contentamento. Você tem que estar alegre por isso. Não estou falando aqui de religião, estou falando de Jesus. Estou falando da sua escolha para Ele, do seu lugar dele, o lugar que você tem nele. Devemos ser santos. Por quê, pastor? Porque existem inimigos a serem vencidos. Há gigantes que precisam serem mortos. Há um deserto que temos que passar. Há uma cruz que temos que carregar. Sendo assim, temos que nos desfazer de todo orgulho, de toda presunção, de toda justiça própria, porque a justiça própria para nós, ela não passa de trapo de imundícia diante de Deus. Temos que deixar Deus agir em nossa vida. Fala para o irmão que está do seu lado, deixa Deus agir em ti. Fala mesmo, deixa Deus agir em ti. Responde para ele, porque eu vou deixar agir em mim. Você nunca gasta tempo com Deus, amado, você ganha tempo com Ele. Temos muito que fazer, temos muito para avançar, mas nós ficarmos apegados em coisinhas, em picuinhas, nós não vamos a lugar nenhum, porque precisamos desistir do pecado. Nós não precisamos somente de libertação. Às vezes a pessoa fala, é porque o pastor, é porque o fulano precisa de libertação. Ele precisa de libertação, mas também precisa de cura, precisa de cuidado, precisa de posição, precisa de atitude. Do que adianta dar banho em porcos? Eu nunca vi. Dar banho em porco não vai adiantar, porque quando você solta o porquinho, sabe onde ele vai correr? Para a lama. Corra para a lama. Você não nasceu de novo para voltar para a lama, amado. Você nasceu de novo para correr para os braços do Pai. É o lugar que onde Deus separou para você, o braço do Pai. Temos que desistir do pecado, temos que desistir do mundo. Quando eu falo desistir do mundo, não é que você vai abandonar os seus amigos, abandonar os seus negócios, abandonar a sua família que ainda não converteu, mas porque você aprenda a comportar nesses ambientes onde eles se encontram. Você está com seus amigos, né? Eles te chamam para sair, para tomar todas, né? Para entrar nas baladas da noite. Aí você vai. E com isso você acaba com o Espírito Santo. Você deixa o Espírito Santo triste. Efésios 4:30 fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você não pode fazer isso. Não te cabe mais ali. Não se misture com as coisas que te tiram a santidade, porque a Bíblia fala que sem santidade você não vai ver a Deus. Você pode até ficar com seus amigos, mas ele tem que saber quem você é. Eles precisam saber da sua opinião, das suas convicções. E depois disso, eles não quiserem ser seus amigos e não quiserem mais andar contigo, é porque eles nunca foram seus amigos. Melhor, para depois você mudar a vida das pessoas, porque depois que você mostra quem você é, as pessoas começam a admirar você, admirar suas atitudes. Aí você está em casa, ou na sua casa, ou na casa dos seus pais, você está ouvindo a net lá, né?
escutando um louvor do trono, né? Ouvindo uma palavra. Te aconselho as palavras que são gravadas aqui, né? www.canal.mlp.piracanjua.com. E aí você está escutando a palavra, está lá escutando alguma coisa, um louvor, passou. Aí você sai do quarto, né? Sua mãe ou sua esposa te fala para não deixar as coisas bagunçadas. Aí você esquece tudo que você ouviu e já sai excomungando tudo. Briga com a sua esposa, briga com a sua mãe. Mas o que você estava ouvindo não valeu? São nas horas de lutas que nós vamos saber que patente nós ainda encontramos em nós. São nas horas das lutas que nós vamos saber que cargo que nós temos espiritualmente, qual é a nossa patente. São nos momentos difíceis que temos que dar o nosso testemunho. É na hora da raiva que nós mostramos quem nós somos. Pois na hora da tranquilidade, todo mundo é dirigido pelo Espírito Santo. Mas na hora da raiva, muitos colocam o Espírito Santo no armário. Vamos brigar. Você fala para o Espírito Santo, portinha do armário é aberta, entra ali fazendo favor, fecha, agora vamos para o fight. Esquece o Espírito Santo. E aí? Cadê ele? Engessou? Nos seus negócios, você vive aceitando um agrado, né? Um picolézinho, um espetinho de queijo, para favorecer alguém, para fazer umas coisinhas erradas, sem falar para o seu chefe. E aí? E a santidade? Alguns acham que só precisa de santidade na igreja, mas não é verdade não, amado. Satanás quer nos aniquilar, ele deseja nos anular, quer tirar o seu foco. Aí é o seguinte: pecado repetido fortalece demônios. A decisão de não pecar é sua e não de Jesus. Tem gente que fala, pastor, eu já pedi para Jesus me ajudar para mim não pecar. Que jeito, filho? Jesus não vai te ajudar para você não fazer, toma vergonha. Ora, Jesus te ajudar para você não pecar, você está doido? Ele não tem que te ajudar para isso não, ué. Jesus não precisa te ajudar, você tem que tomar vergonha e não pecar. Ele não vai te ajudar para isso não, para quê? Qual que é o sentido? Ele morreu por você, para te fortalecer. Agora, não pastor, mas eu quero que Jesus me ajude a não pecar. Que jeito, amado? Se você não enviar um anjo, ó, que você for pecar, o anjo pula na sua frente. Não, toca aí. Com a espada na mão, se tocar eu te corta a mão. E aí? Aí não entra. Isso não vai acontecer, pois o pecado compete a Gênesis 4:6, se eu não me engano. O seu pecado está à sua porta, compete a ti dominá-lo. Seus desejos, o pecado jaz à tua porta, o pecado está perto de você. Você que tem que dominar, você que tem que agir, você que tem que falar não, você que tem que falar, peraí. Sabe para quem que Deus falou isso? Para Caim, estava indo matar Abel. Deus falou para ele, olha, o pecado está à sua porta, meu filho, compete a ti dominá-lo. E depois ele foi, dominou? Não, matou Abel, matou o irmão. E depois Deus foi falar com ele, o que aconteceu com você? O que ele falou para Deus? Eu não sou tutor do meu irmão, ainda foi sem educação. Falou, Deus dá um peteleco nele, né? Não, eu não sou tutor do meu irmão, não sei onde é que está meu irmão. Deus falou para ele, a terra clama pelo teu irmão, o sangue dele está na terra e clama por ele. Você matou seu irmão. Isso é tão interessante, que nós temos que dominar a nossa vontade. Não é Jesus que vai falar isso, vai dominar a sua vontade, é você. Temos que tirar a máscara, a aparência, a capa de falsidade, deixar Deus agir em nós, parar de ser hipócrita. Se não fizermos isso, Deus não vai fazer conosco. Agora, se nós não tomarmos uma atitude, aí Deus começa a tomar outra conosco. Qual é a outra, pastor? Deus nos expõe. Deus começa a nos expor para sermos tratados. Temos que parar de alisar pecados, ficar alimentando demônios. Temos que parar de ficar sendo expostos por demônios. Temos que ter atitudes diferentes. Temos que buscar a santidade. O padrão é esse, o padrão é santidade. Deus designou um padrão, e Deus não vai abaixar o padrão para favorecer eu, você ou quem quer que seja. Deus botou um padrão, e esse é o padrão, e pronto, acabou. Mas eu não dou conta. Se vira nos 30, mas chega lá, porque o padrão é esse. A Bíblia
fala que Jesus é como um prumo que vai ser colocado em nós. Você conhece prumo? Você já mexeu com pedreiragem? Você sabe para que serve um prumo? É para aprumar o quê? A parede, para ela estar no nível, para ela estar certinha. Se você não estiver certinho, amado, não tem como. Pastor, mas aí? Então corre para a porta do arrependimento, amado, enquanto é tempo. Vai para a porta do arrependimento, que ela não está fechada na sua vida. Entra nela, pede perdão. Fala: Senhor, eu me peço perdão, te peço perdão, me coloco diante do Senhor. Estou errado, fiz cagada, fiz coisas erradas na minha vida, estou perdido, tem que mudar a minha vida. Me muda, Senhor, eu quero ser mudado. Faz na minha vida. Corre para lá, corre lá para dentro, entra diante dele. Ah, mas se os outros falarem alguma coisa para mim, se dane os outros. Se Cristo te perdoou, e aí? A Bíblia fala que Ele lançou os seus pecados no mar do esquecimento e diz: não me lembro nunca mais deles. Se alguém te apontar o dedo, amado, você vai colher amargamente coisas erradas que você fez. Essa é a seu fruto. Você colheu, você plantou, vai estar colhendo. Mas esqueça, Deus te perdoou. Mas você vai passar por alguns dissabores por causa disso. Não adianta. Isso é normal. Mas entenda, Deus te perdoou. Agora você tem que fazer isso. E Deus só não expõe, sabe para quê? Para nos tratar. Deus só não expõe para nos tratar. E isso fala de nós o quê? Fala que nós temos que caminhar num caminho perfeito. Deus falou isso para Abraão: anda no meu caminho e seja perfeito. Referencial de santidade, ele não é encontrado em qualquer lugar não, amado. E o pior, no lugar que o referencial de santidade deveria ser encontrado, muitas das vezes não é. O referencial de santidade deveria ser encontrado na igreja, e muitas das vezes não é. Deveria ser encontrado na sua casa, e muitas das vezes não é. Deveria ser encontrado no seu trabalho, muitas das vezes não é. Na sua escola, mas muitas das vezes esse referencial não existe. Uma grande parte dos cristãos não são referencial de santidade, e com essa atitude, o pior é que as pessoas não querem conhecer Jesus. Por quê? Porque você não é referencial. Aí as pessoas não querem conhecer Jesus, você não dá testemunho. E algumas pessoas têm resistência: não vou na célula não vou na reunião não, você está doido? As pessoas que têm níveis de lutas precisam de você, precisam que você seja referencial. Por isso nós temos esse encargo, na verdade, essa responsabilidade, como pastor, como líder, como discipulador. Tem privilégios. Qual é o privilégio disso? Dar testemunho, ser diferente, ser padrão, ser modelo, ser o sinal, ser o farol que indica, que clareia, que traz o caminho. Que todos nós, pastores, líderes de célula, líderes de rede, discipuladores, discípulos, a igreja em geral, seja para essa cidade um referencial, um exemplo. Expresse o testemunho de vida, sadio, fruto de uma verdadeira experiência pessoal com aquele que é o nosso referencial maior, que é Jesus. Assim nós vamos ser colaboradores uns dos outros, trabalhar no mesmo objetivo de expandir o reino. Para quê, pastor? Para engrossar as fileiras celestiais. Com quê? Com jovens firmes, com casais restaurados, com famílias abençoadas, com homens e mulheres comprometidos, com crianças cheias do Espírito Santo, excelentes, sadias, restauradas. Mas para isso temos que ser referencial, senão não seremos nunca referencial e nunca vamos atingir essa cidade, porque não entramos pela porta da santidade. Queremos pular essa porta para chegar na porta da alegria. Isso não vai acontecer. É tempo de santidade, é tempo de consagração. Aqueles que são chamados para estarem juntos ao trono de Deus não podem ter brechas. O Senhor te chamou. Você hoje faz parte do corpo, da igreja. Você conheceu Jesus. Então para de andar por caminhos de contaminação. Pare de andar por caminhos que não agradam o Senhor. Ser discípulo de Jesus requer santidade, abandonar o lazer, às vezes, muitas das vezes, o tempo vago, o pecado. Temos que abandonar certas coisas nossas, às vezes para ler, para estudar, para escutar de Deus. Muitos deixam isso para estarem no padrão do mundo, na companhia de pessoas mundanas, de hábitos mundanos. Quem tem sido o seu melhor amigo? Qual a conduta que você tem tomado? Qual tem sido os seus hábitos? O seu lazer, como você tem
programado ele? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de música você ouve? Eu sei que tudo isso toma o nosso tempo com Deus. Quero te dizer algo essa noite, porque eu estou encerrando. Deus tem prazer em se distrair com você. Deus tem prazer de estar perto de você. Deus tem prazer de gastar o tempo dele com você. Deus tem prazer em ter um relacionamento com você. Deus tem prazer de estar assim, ocupando maior parte do seu tempo. Deus tem prazer nisso. Sua vida tem que ser, muitas das vezes, desaprovada pelo mundo. E muitos se escondem em máscara para viverem um padrão mundano. Jesus faria o que você faz hoje? Jesus se vestiria como você se veste? A palavra diz lá em João 15, 20, que aqueles que seguirem Jesus, Jesus disse para eles, para os discípulos, seriam caluniados, chamados de loucos, descontrolados. Quando um navio, amado, ele está no alto mar, e ele tem problema de qualquer coisa, e ele está prestes para afundar, sabe o que os tripulantes fazem? Joga fora tudo aquilo que é peso excessivo, para o navio não afundar. Tudo que é peso excessivo eles jogam fora. Jogam tudo, joias, ouro, qualquer valor, porque aquilo para eles já não tem valor mais, porque é a morte. Eles começam a jogar tudo que eles têm fora do navio, para o navio voltar a flutuar. Quando uma pessoa ela tem gangrena, ou na mão, ou em qualquer parte do corpo, para que ele não morra, ele tem que o quê? Cortar. O que você tem hoje na sua vida que te impede de ter uma vida de santidade de Deus? Você acha que não está na hora de você amputar? O que tem sido peso na sua vida, dentro do seu barco, onde Jesus está, que tem levado ele a pico? Já está na hora de você jogar fora? O chamado que Deus tem para nós é entrar pela porta da santidade, porque Deus não vai botar nada em mãos contaminadas. Hoje é dia de nós entrarmos pela porta da santidade, para depois corrermos para a porta da alegria, que é o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa força. O que eu preciso jogar fora hoje, para procurar ter um padrão de santidade? Essa é uma pergunta que vai ficar na sua cabeça. O que eu tenho que lançar fora, na minha vida, na vida da igreja, que me tira dessa porta da santidade, que não me permite entrar nessa porta da santidade? O que tem me deixado longe da vontade de Deus? Tudo que tem me deixado longe da vontade de Deus me afasta dessa porta da santidade. E tudo que me afasta da porta da santidade me impede de chegar na porta da alegria. Porque sem a porta da alegria, sem a porta da santidade, não vou alcançar a porta da alegria. Por isso nos arrependemos, para depois entrarmos numa vida de santidade, para depois entendermos a alegria do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Queria convidar a equipe de louvor para vir à frente.